Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Fanpage. E hoje temos a honra de conversar com uma das mulheres mais influentes do setor sindical, a presidente do Cinebref, Elaine Clemente. Ninguém fala com mais propriedade sobre o sindicato do que Elaine Clemente. Então, conte-nos um pouquinho sobre ele. Bom, nós somos um sindicato das instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas. E esse sindicato tem atuação no Brasil inteiro. É um sindicato que representa todas as instituições beneficentes e, inclusive, as associações sem fins lucrativos. Qual que é a importância do Cinebref para as associações? Olha, toda instituição ela tem que prezar pela identidade. E a identidade de uma instituição ela se dá principalmente através do seu estatuto. Então, é uma função obrigatória do nosso sindicato instruir os nossos representados, inclusive sobre a parte documental. No estatuto, a instituição ela se identifica e na identidade dessa instituição ela entende quem a representa. As associações sem fins lucrativos são representadas pelo Cinebref, que é o sindicato que representa essas instituições e tem em relação a elas, portanto, uma obrigação de assessoramento, orientação e representação em todas as instâncias. Elaine, como que funciona a estrutura sindical? Veja só, nós temos no país um sistema de unicidade, ou seja, ninguém representa a mesma categoria na mesma base territorial. Portanto, um sindicato ele atua dentro da sua categoria, dentro da sua base territorial, somente um patronal, né? Um sindicato patronal. E nós temos um sistema confederativo também. Então nós temos, na primeira instância, os sindicatos, que eles são de primeiro grau. Nós temos as federações, que são formadas por 5 sindicatos, que é de segundo grau, e nós temos em terceiro grau as confederações, que são formadas por no mínimo 3 federações. Esse sistema confederativo ele existe tanto da parte patronal quanto da parte laboral. E é importante que as pessoas entendam esse sistema confederativo porque é ele que fortalece as categorias. Portanto, se as associações entendem quem elas são, elas saberão quem as representa. E sabendo quem as representa, ela sabe que ela pode buscar nas 3 instâncias, nos 3 graus, tudo o que ela precisar. Porque, por exemplo, a gente só consegue provocar o Supremo Tribunal, por exemplo, em nível de federação e confederação. Um sindicato não tem competência para essa provocação. Portanto, é importante que a gente fortaleça os sindicatos se fortaleçam na federação e a federação com a confederação. Nós temos, da nossa categoria, ou seja, da sua categoria também, nós temos os sindicatos em todo o país, específico da nossa categoria, que representa todas as associações. Nós temos a Federação Nacional, que é a Federação Nacional de Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, e nós estamos agora nos ligando também a uma Confederação Nacional. Isso é importante que todos conheçam para que eles possam entender que nós não somos somente a sua associação ou algumas associações. Nós somos no país 889 mil CNPJs. Ou seja, nós somos muito fortes. Independente da atividade que você desempenha, você é parte de um segmento muito maior do que somente o seu. E às vezes você pode até entender que não faz parte do seu know-how ou do seu segmento uma instituição, por exemplo, que atua na área da saúde, mas sim, nós somos a mesma categoria. Por quê? Porque todos nós somos sem fins econômicos. E isso é que nos dá a nossa identidade comum. A nossa comunidade ela é formada em função desta natureza e desta condição. E isso é muito importante, porque dentro da nossa atuação, a gente tenta e faz, né, a defesa dos direitos de todos esses segmentos, independente da área de atividade. E é por isso que é importante, quando a gente fala da FAM conversando conosco e compondo conosco uma comissão, é porque nós falaremos daquilo que incomoda e interessa a estas associações específicas. Por quê? Porque o segmento é muito amplo e cada um tem uma diversidade de necessidade, uma legislação que recai sobre ele
e uma obrigação, direitos, deveres, e a gente precisa poder atender a todas essas demandas sem desqualificar você como associação dentro do mundo das instituições sem fins econômicos, mas também atendendo a sua demanda específica, que é aquilo que você hoje precisa para se estabelecer, para funcionar direito, para gozar dos seus direitos, para cumprir os seus deveres e obrigações. Você disse, né, que o sindicato está presente de norte a sul do Brasil, mas quais as particularidades de cada estado? Tem particularidades, mas os problemas são necessariamente os mesmos. E aí, independe se você está no sul, norte, leste, oeste deste país, aquilo que recai sobre nós, e recai aí então sobre você que está nos escutando, é comum a todas que estão atuando no Brasil inteiro. E é por isso que é importante que o sindicato possa falar em nome de todas, para que nós possamos buscar caminhos que resolvam o problema de todo mundo. Mas isso não desmerece o fato de que aquele problema que é particular seu, que é você que está sentindo aí na sua pele, que você não possa recorrer também ao sindicato para que ele encontre uma alternativa e te preste uma assessoria e te dê uma orientação naquilo que especificamente você precisa. Mas o papel principal do sindicato é cuidar da questão coletiva. E na questão coletiva a gente tem tido excelentes frutos. Nós representamos e ganhamos na justiça, inclusive, a representação de toda a área da saúde no país. Isso é muito importante, por quê? Porque a área da saúde beneficente, ela atua de forma totalmente diferente da área da saúde particular. Quando nós tivemos a situação, por exemplo, do piso da enfermagem, os hospitais filantrópicos, eles se comportam e se comportaram de uma forma totalmente diferente de um hospital particular. Porque o particular, ele vai ter que aumentar o preço dos seus produtos. O filantrópico vai ter que negociar com o governo para que o governo possa repassar os recursos maiores para poder sustentar essa despesa que foi gerada pelo piso da enfermagem. Portanto, são funcionamentos diferentes, particularidades, e nós é que temos a obrigação e a condição e a competência de atender especificamente a esse setor. E isso acontece em todas as áreas, tanto na educação, quanto na saúde, quanto na cultura, quanto no esporte. Todas as instituições sem fins econômicos, elas são representadas por nós, independente da sua atividade, inclusive as associações de mídia.